Segundo o Ministério Público, o ex-presidente ocultou patrimônio no caso do triplex em Guarujá. Na entrevista, os promotores não mencionaram que tinham pedido também a prisão preventiva do ex-presidente. Uma informação que só se tornou pública depois do encontro com a imprensa. O que foi apresentado é o resultado de 7 meses de investigação. Os promotores de São Paulo ouviram mais de 100 pessoas sobre o período em que a construtora OAS assumiu obras inacabadas da Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo. E na coletiva deixaram claro que a denúncia não tem qualquer motivação política. O Ministério Público não trabalha com calendário político ou com qualquer outro tipo de evento ou qualquer tipo de calendário. O nosso calendário é judicial. O Ministério Público está pautado em prazos legais e judiciais, pouco importando se este ou outro procedimento tenha qualquer tipo de repercussão política ou social. O Ministério Público dividiu os 16 denunciados em 3 grupos. O núcleo OAS, formado por 8 integrantes e chefiado pelo ex-presidente da construtora Léo Pinheiro. O núcleo Bancop, da qual fazem parte João Vacari Neto, que foi presidente da cooperativa, e outras 4 pessoas. E o núcleo da família Lula da Silva, formado pelo ex-presidente Lula, que teria cometido crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, pela mulher dele, Dona Marisa Letícia, denunciada por lavagem de dinheiro, e pelo filho do casal, Fábio Luiz, denunciado por participação em lavagem de dinheiro. O objetivo da denúncia, segundo o Ministério Público de São Paulo, é exatamente apontar as irregularidades perpetradas pela Bancop, quando protagonizou a transferência dos empreendimentos imobiliários para a OAS Empreendimentos S.A., gerando, consequentemente, prejuízos significativos, tanto materiais quanto morais, a milhares de famílias e, em contrapartida, produzindo atos de lavagem de dinheiro para ocultar um triplex do ex-presidente Lula e da mulher Marisa. Desde sempre, aquele imóvel esteve reservado para o ex-presidente. Vale dizer que a OAS nunca comercializou aquele imóvel com quem quer que seja. Os promotores dizem que foi uma década de crimes de estelionato e falsidade ideológica promovidos por organização criminosa. O MP afirma que esse esquema criminoso perpetrado pelo núcleo Bancop e repetido pelo núcleo OAS gerou sofrimentos, angústias a 7.138 famílias e que, do outro lado, o ex-presidente da República foi presenteado e paparicado com um triplex na beira da praia, caracterizando autêntica lavagem de dinheiro. Na denúncia, o Ministério Público escreveu que a ligação do ex-presidente Lula com a Bancop é visceral e que o ex-presidente da cooperativa, João Vacari Neto, preso atualmente por força da Lava Jato, sempre se mostrou absolutamente vinculado com o ex-presidente Lula. Os promotores afirmam que, em 27 de outubro de 2009, Vacari resolveu transmitir os direitos imobiliários da Bancop à OAS e que isso foi feito com a pré-concebida ideia de favorecimento ao ilustre petista. Por isso, o Ministério Público sustenta que o ingresso da OAS nos empreendimentos imobiliários capitaneados pela Bancop é fruto da mais inequívoca influência política que descambou para o campo criminal. Além de Vacari, os promotores dizem que é de conhecimento geral a ligação do ex-presidente Lula com Léo Pinheiro, que até mesmo lhe contemplou com um triplex com mimos neste apartamento e em outra propriedade, não objeto dessa investigação, em Atibaia. Os promotores ressaltam que todas as benesses naquele triplex foram pagas pela OAS, através do denunciado Léo Pinheiro, para beneficiar a família presidencial. Entre as regalias recebidas estão a instalação de elevador privativo, móveis planejados na cozinha, área de serviço, tudo às custas do generoso Léo Pinheiro. A foto revelada na semana passada pelo Jornal Nacional, em que o ex-presidente aparece junto com Léo Pinheiro visitando o triplex, foi anexada à denúncia. Vale dizer ainda que
todas as testemunhas, de maneira absolutamente uniforme, imparcial, coerente, harmônica, firme, nos relataram que efetivamente aquele imóvel era destinado à família presidencial. Eu vou além. Nós também escutamos corretores da época da venda desse imóvel e todos disseram que o mascote da venda daquelas unidades era o ex-presidente da República. Eles sinalizavam para os eventuais compradores que poderiam jogar bola com o presidente, poderiam tomar passear com o presidente, enfim, poderiam ter segurança um pouquinho maior por conta da presença da figura ilustre do ex-presidente da República naquele condomínio. Os promotores dizem que Fábio Luiz, o Lulinha, foi o vínculo entre Lula e Léo Pinheiro e que Dona Marisa, por sua vez, frequentava o local a fim de supervisionar a reforma. Para o Ministério Público, tudo leva a crer que havia um modus operandi de ocultação para benefício patrimonial. É uma soma de testemunhos, é uma soma de documentos e a única conclusão irretocável que nos cabia fazer era de que efetivamente aquele triplex foi destinado ao ex-presidente da República. A denúncia afirma que o ex-presidente cometeu o delito de lavagem de dinheiro, à medida em que deliberadamente desconsiderou a origem do dinheiro empregado no condomínio Solares, do qual lhe resultou um triplex, sem que despendesse qualquer valor compatível para adquiri-lo. A prova material, segundo os promotores, está na declaração de imposto de renda de Lula de 2014, em que ele declara um outro apartamento que, segundo o MP, não lhe pertencia. O Ministério Público diz que o ex-presidente Lula agiu dolosamente, ou seja, com intenção, e que ele desistiu do triplex porque, nas palavras dos promotores, descobriram a fraude. A família presidencial teve, ao que parece, 6 anos para pensar se iria desistir ou se iria permanecer na OAS. E, ao que parece, só desistiu por conta do início da investigação do Ministério Público. Na denúncia, o Ministério Público usou uma teoria jurídica americana chamada cegueira deliberada, que começou a ser usada no Brasil nos últimos tempos. Essa teoria afirma que a pessoa busca, de propósito, permanecer ignorante sobre um fato para se livrar de crime. Por exemplo, quem transporta uma mala com drogas e, de propósito, não checa o conteúdo, não pode se eximir de responsabilidade. E para os promotores, foi o que o ex-presidente Lula fez. A denúncia já está com a juíza Maria Priscila Veiga Oliveira, da 4ª Vara da Justiça Criminal aqui de São Paulo. Os 16 denunciados só vão virar réus se ela aceitar a denúncia. Mas ela pode também aceitar apenas parcialmente ou simplesmente recusar. Não há prazo para que ela faça essa análise. Num documento de 66 páginas que complementa a denúncia, os promotores pedem à Justiça a prisão preventiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outras 6 pessoas. José Aldemário Pinheiro, o Léo Pinheiro, ex-dono da construtora OAS, Fábio Rory Ionamini e Roberto Moreira Ferreira, executivos da OAS, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT e ex-presidente da Bancop, Ana Maria Érnica e Wagner de Castro, ex-diretores da Bancop. No pedido, os promotores destacam um trecho do Código de Processo Penal que diz que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal. Em outro trecho, os promotores afirmam que o ex-presidente atentou contra a ordem pública ao desrespeitar as instituições que compõem o sistema de justiça. E que, do alto de sua condição de ex-autoridade máxima do país, Lula jamais poderia inflamar a população a se voltar contra investigações criminais. Além disso, o denunciado se vale de sua força político-partidária para movimentar grupos de pessoas que promovem tumultos e confusões generalizadas,
com agressões a outras pessoas, com um evidente cunho de tentar blindá-lo do alvo de investigações e de eventuais processos criminais. E citam os confrontos na frente do aeroporto de Congonhas, enquanto Lula era ouvido pela Lava Jato em São Paulo na última sexta-feira. No documento, os promotores dizem que foi isso que Lula fez, valendo-se de toda a sua força político-partidária ao convocar entrevista coletiva após ser conduzido coercitivamente para ser ouvido em etapa da Operação Lava Jato e ao aparecer em vídeo gravado pela deputada Jandira Fegali atacando as instituições do sistema de justiça. Os promotores também citam a visita da presidente Dilma a Lula no último sábado. A sociedade civil, a imprensa livre e as instituições públicas assistiram surpresas a uma presidente da República em pleno exercício de seu mandato interromper seus compromissos presidenciais para vir a público defender pessoa que não ocupa qualquer cargo público. E finalizam dizendo que fica patente a hipótese de necessidade de prisão preventiva do ex-presidente por suas manobras violentas e de seus apoiadores, com defesa pública e apoio até mesmo da presidente da República. O Ministério Público pediu ainda à Justiça a quebra do sigilo fiscal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2012 e 2015, e que as 16 pessoas denunciadas sejam proibidas de deixar o país e entreguem seus passaportes às autoridades.